Testemunho de casamento restaurado. O Senhor sempre enviava alguém para me encorajar. Joyce, como a sua jornada de restauração realmente começou? Meu marido terreno e eu nos casamos desde muito jovens, 23 anos para ser mais exata. Somos namorados desde o ensino médio e nunca estivemos com ninguém. Antes de me casar, eu tinha acabado de ser salva de um ocultismo, então eu era uma cristã em formação. Decidimos nos casar para evitar a ideia de sair de casa e viver separados até o casamento. Então nos aprofundamos no casamento, despreparados e sem saber de nada. O marido terreno, na época, não estava buscando o Senhor e, como disse, eu era uma crente em formação. Comecei a frequentar uma igreja muito religiosa e me tornei muito religiosa, me isolando lentamente do marido terreno e da minha própria família. O inimigo começou a me atacar imediatamente. Eu comecei a morder a isca de que meu casamento não era de Deus e que era uma armação. Eu comecei a ver o marido como meu inimigo e acreditar que realmente não éramos feitos um para o outro. As coisas estavam bem complicadas entre nós, pois nenhum de nós sabia como ser casados. Então, um ano depois de casada, eu comecei a cogitar a ideia do divórcio. Eu recorri a conselhos de pessoas que também tinham problemas e feridas no casamento, o que solidificou ainda mais a minha posição de deixar o meu marido. Eu insisti no divórcio e ele implorou para que eu mudasse de ideia. Durante esse tempo, eu não estava verdadeiramente buscando respostas em Deus, eu estava buscando o homem. Eu ainda não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Eu acabei conseguindo o que eu queria e o marido terreno entrou com um processo de divórcio mútuo para que pudéssemos evitar o tribunal. Ele foi embora, se mudou e eu fiquei onde estávamos. Isso foi em julho e a assinatura dos papéis estava marcada para setembro. Eu estava 100% a favor do meu divórcio, com plena convicção de que era isso que Deus queria. Chegamos ao dia de assinar os papéis e Deus literalmente me quebrou 2 horas antes. A convicção me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eu fui no banheiro do trabalho e comecei a soluçar. Foi realmente muito doloroso e comecei a me arrepender de todo tipo de coisa. Meu orgulho, minha rebeldia, minha atitude religiosa e assim por diante. Eu fui assinar os papéis e tinha mudado completamente de ideia. Eu não queria assinar os papéis e contei ao marido terreno no caminho do carro para lá. Eu disse a ele que eu sentia muito e que não queria continuar com aquilo. Ele me disse que gostaria que eu tivesse dito isso há 2 meses e que ainda desejava prosseguir. Para respeitá-lo, eu enviei e assinei. Eu voltei para casa completamente desolada. Deus colocou uma amiga em minha vida para me ajudar a me explicar minha situação. Uma amiga que também passou por uma crise no casamento. Eu disse a ela que queria o meu casamento e ela me confortava e encorajava. Daquele dia em diante, oramos várias vezes por semana pela restauração do meu casamento. Ela semeou no meu casamento e eu no dela. Deus também me cercou de mulheres que lutaram pelo casamento e aprenderam e aplicaram os mesmos princípios de ser uma esposa temente a Deus. Eu comecei a me aproximar do Senhor e algumas semanas depois, em desespero por alguns testemunhos de casamento que me ajudassem a continuar, eu fui levado ao RMI. E como Deus mudou sua situação, Joyce, quando você o buscou de todo o coração? Então, a minha situação não mudou muito durante a nossa separação. Ficamos separados por 8 meses e não tivemos contato durante todo o processo. Eu acho que foi melhor assim para eu me curar. Eu realmente tive que retornar ao meu primeiro amor e Deus teve que me mostrar como era isso. Como era realmente deixar alguém ir. Confiar nele mesmo quando parecia absolutamente morto e enterrado. A buscar a ele quando ouvia relatos negativos e coisas que meu marido não queria mais ter comigo. Seu coração ficou tão frio. Mas Deus me levou à jornada mais transformadora da minha vida, da qual eu jamais voltaria atrás. Passei por muito refinamento, desprogramação, cura e libertação de muitas feridas da infância. Embora eu não tivesse contato com o marido terreno, o meu marido celestial e Senhor amado estava sempre falando comigo. Ele constantemente confirmava que restauraria o meu casamento no seu tempo. Então meu coração se contentou em esperar, sabendo que esta doce temporada, só ele e eu, não duraria para sempre. Joyce, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? As festas de fim de ano foram bastante difíceis para mim. Foi meu primeiro ano sozinho e voltar para a nossa cidade natal me trouxe tantas lembranças.
Chorei até dormir no Natal, mas em cada momento difícil o Senhor sempre me confortava. Ele sempre me ensinou a passagem bíblica. Ele transforma o meu pranto em alegria, e que tudo que eu semear em lágrimas eu colherei com alegria. Aprendi a entregar todo o fardo e toda a ansiedade a Ele. Eu dependia completamente dele e da sua força para me ajudar a superar as dificuldades. Eu sabia, durante as festas de fim de ano, que o Senhor me amava e só me deixaria sofrer daquele jeito uma vez. Eu sabia em meu espírito que era só naquele ano. Nas noites em que eu queria desistir, Ele sempre enviava alguém para me encorajar. Joyce, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Em novembro, eu comecei realmente a pedir ao Senhor que retirasse o meu consentimento mútuo para os papéis de divórcio, e com isso eles não seriam finalizados para ir ao tribunal, pois ambos precisávamos estar de acordo. Depois de muita oração e jejum, ele me instruiu a fazer isso. Eu não sei até que ponto o marido terreno estava ciente, pois estava em um lugar muito escuro, festejando e bebendo num chiqueiro, sem adultério, louvado seja Deus. Deus começou a mover as peças do xadrez para que eu pudesse voltar. Eu voltei em fevereiro. Eu mantive contato com a minha sogra, que por volta do início de março começou a me contar que meu marido continuava mencionando cartas e como eu sempre escrevia cartas para ele, questionando por que eu não escrevi uma carta de desculpas. Eu sabia que esse era o começo do amolecimento do coração dele. Ele basicamente se comunicava indiretamente comigo por meio dela, porque sabia que conversávamos. Mas esse foi o maior progresso que vi desde a última vez que o vi em setembro. Ele mencionou o assunto a ela 3 vezes, e ela me disse para orar a respeito, e eu levei isso ao Senhor, e me senti guiada a escrever uma carta para ele. Então eu sentei-me e comecei a permitir que ele fluísse através de mim. Basicamente, eu derramei meu coração na carta, e me arrependi de coisas muito específicas, além de agradecer por todos os anos em que ele esteve ao meu lado desde os 15 anos. Essa carta foi o que nos restaurou. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Joyce. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Eu e algumas amigas oramos e ungimos a carta para fazer o que Deus queria. E eu a coloquei no correio para ir ao apartamento dele. Ele tinha perdido a identidade e ia sair para o bar naquela noite. Então ele foi até a caixa do correio para pegar a nova identidade. Pegou a identidade e depois a minha carta. E ele disse que sabia que Deus estava lhe dando uma escolha naquele momento. Ele escolheu ficar em casa e ler a carta. Ele ficou imediatamente comovido com a carta e me mandou uma mensagem no dia seguinte, pedindo para nos encontrarmos pessoalmente, para que pudesse me agradecer pessoalmente, porque significava muito para ele. Isso aconteceu em abril. Eu não tinha ideia de que seríamos restaurados tão cedo. Nos encontramos para um café e eu trouxe o nosso cachorro e foi praticamente o fim do jogo. Saímos do café para a praia e eu acabei passando a noite no apartamento dele. Eu implorei ao Senhor que nos unisse intimamente, porque eu aprendi com o R1000 quão importante isso é quando você ainda é casada, em uma separação. Deus respondeu essa pergunta. Nos conectamos e basicamente começamos a namorar a partir de então. Ele estava muito hesitante e cético no início, tentando ver se as mudanças em mim eram reais e verdadeiras. Trazê-lo para casa foi outra batalha, mas pela graça de Deus ele voltou, e temos nos saído muito bem desde então. Ele realmente entregou a sua vida a Deus. Ele diz que a nossa história de restauração o levou a se voltar verdadeiramente para Deus. Aleluia! Que princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos o Senhor lhe ensinou durante essa provação, Joyce? Eu aprendi o que significava amar verdadeiramente o meu marido e ser uma mulher quieta e submissa, como diz Provérbios 31. Assim que o marido terreno voltou para casa, eu passei por muitos testes para aplicar todos os princípios que eu aprendi com o RMI em sua palavra. Ele não voltou para casa mudado. Ele realmente voltou para festas, bebidas e vícios. Mas eu mudei. E isso é tudo que importa. Eu continuei a interceder por ele diariamente, mesmo quando ele ainda fazia coisas que me machucavam bastante. O Senhor me sustentou enquanto eu mantinha meus olhos nele, e eu fui capaz de amar o meu marido mesmo sabendo que ele estava errado. Eu aprendi realmente a escolher as minhas batalhas, e quando falar e quando ficar em silêncio. No começo eu fiquei muito em silêncio,
pois o coração dele ainda não estava em uma postura receptiva. Com o tempo, e até hoje, eu tenho testemunhado Deus transformar o coração e os desejos do marido terreno, aproximando-o cada vez mais dele, e tem sido tão lindo. Eu recomendo todos os recursos, especialmente os livros Uma Mulher Sábia e Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Eu também encomendei vários depoimentos para noites difíceis, quando eu queria desistir. Também tinha as fitas de vídeo que eram ótimas. Joyce, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de compartilhar com as mulheres que leem seu testemunho, promessas que ele lhe deu? Porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deleitai-se no Senhor e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. De qualquer forma, Joyce, qual o tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Querida amiga, por favor, nunca desista do seu casamento. Nada é impossível para o Senhor. Andamos pela fé e não pela vista. Deus ama o casamento e odeia o divórcio. Não desista.